No livro O Céu e o Inferno, escrito por Allan Kardec, no capítulo 6, item 8, Allan Kardec fala sobre a concepção de Deus nas religiões primitivas e a transição para o cristianismo. Todas as religiões primitivas, revestindo o caráter dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. O Jeová dos Hebreus facultava-lhes 1000 modos de exterminar os inimigos, recompensava-os com vitória ou punia-os com a derrota. Tal ideia a respeito de Deus levava a honrá-lo ou apaziguá-lo com sangue de animais ou de homens. E daí os sacrifícios sangrentos, que representavam um papel tão saliente em todas as religiões da antiguidade. Os judeus tinham abolido os sacrifícios humanos. Os cristãos, apesar dos ensinamentos de Jesus, por muito tempo julgaram honrar o Criador, votando aos milhares as chamas e as torturas, os que denominavam hereges, o que constituía sob outra forma verdadeiros sacrifícios humanos, pois que os promoviam para a maior glória de Deus, e com o acompanhamento de cerimônias religiosas. Hoje ainda invocam o Deus dos exércitos antes dos combates, glorificam-nos após a vitória e quantas vezes por causas injustas e anticristãs. Então, meus amigos e minhas amigas, esse texto retirado do livro Céu e Inferno nos convida a uma reflexão sobre como a compreensão de Deus evoluiu ao longo das eras, especialmente a partir das religiões primitivas até o advento do cristianismo e suas distorções históricas. A análise espírita desse trecho nos permite perceber a caminhada progressiva da humanidade na construção de um conceito mais puro e elevado do Criador. Nas sociedades primitivas, as religiões eram moldadas pelas características culturais e psicológicas dos povos que as concebiam. Esses povos, ainda em estágio inicial de evolução moral e intelectual, projetavam em suas divindades suas próprias virtudes e defeitos. Assim, seus deuses eram frequentemente guerreiros, violentos e vingativos, reflexo das sociedades belicosas em que viviam. O Deus dos exércitos, como descrito no Antigo Testamento, é uma clara representação dessa projeção humana. Para os hebreus que enfrentavam frequentes conflitos, a concepção de um Deus que combatesse à frente de seus exércitos era uma forma de justificar suas ações bélicas e fortalecer sua identidade como povo escolhido. Esse conceito de divindade era antropomórfico e limitado, refletindo mais o estágio evolutivo da humanidade do que a verdadeira essência de Deus. O Espiritismo ensina que Deus é infinitamente justo, bom e misericordioso. A visão de um Deus guerreiro que ordena a destruição de inimigos é incompatível com essa perfeição. Essa incompatibilidade revela o papel do progresso espiritual na depuração das concepções humanas sobre o Criador. O texto também destaca a prática dos sacrifícios sangrentos, comuns em diversas religiões antigas. Esses rituais tinham o objetivo de apaziguar a ira divina ou atrair sua proteção. Acreditava-se que o sangue derramado, especialmente o humano, possuía um valor expiatório capaz de agradar aos deuses. No caso dos hebreus, houve um avanço moral ao abolir os sacrifícios humanos, substituindo-os por ofertas de animais. Contudo, a ideia de um Deus que exigisse sangue para ser glorificado permanecia. Isso demonstra que as crenças religiosas podem distorcer o verdadeiro propósito da relação entre a criatura e o Criador. O Espiritismo ensina que Deus não necessita de sacrifícios materiais ou rituais sangrentos. A verdadeira adoração é espiritual, baseada no amor, na caridade e no esforço moral para se tornar um ser humano melhor. Com o advento do cristianismo, o sacrifício de sangue deveria ser substituído pelo sacrifício moral, conforme exemplificado por Jesus, que pregava o perdão, a humildade e a fraternidade. No entanto, como mencionado no texto, as práticas sangrentas persistiram de maneira disfarçada. A perseguição de hereges pela Inquisição é um exemplo marcante dessa distorção.
Sob o pretexto de glorificar a Deus, milhares de pessoas foram torturadas e mortas em nome de uma fé que deveria pregar o amor ao próximo. Essa incoerência revela o impacto das imperfeições humanas na interpretação e aplicação dos ensinamentos cristãos. O Espiritismo esclarece que Deus não se compraz com a violência ou a punição, mas deseja a evolução de todos os seus filhos. As ações humanas que promovem o sofrimento em nome de Deus são um reflexo da ignorância e da falta de compreensão espiritual. O texto também chama a atenção para a invocação do Deus dos exércitos nos tempos modernos, especialmente em contexto de guerra. Apesar dos avanços morais e intelectuais da humanidade, ainda se observa a utilização do nome de Deus para justificar conflitos, muitas vezes por causas injustas e contrárias aos ensinamentos do Cristo. Essa contradição é um reflexo da luta entre o velho e o novo, entre a força dos instintos primitivos e o chamado do Espírito para a luz. Enquanto a humanidade não compreender plenamente a natureza amorosa e justa de Deus, continuará a projetar suas paixões e interesses em sua concepção divina. O Espiritismo nos convida a abandonar a visão de um Deus parcial, que favorece uns em detrimento de outros, e a adotar a ideia de um Pai universal que ama igualmente todos os seus filhos e deseja a paz e o progresso de toda a criação. O Espiritismo oferece uma visão renovada sobre a relação entre a criatura e o Criador. Deus não exige adorações exteriores, sacrifícios ou rituais. O verdadeiro culto a Deus está na prática do bem, como reforma íntima e na vivência dos valores ensinados por Jesus. Como Kardec explica em O Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Essa máxima sintetiza a essência do relacionamento com Deus, uma vida pautada no amor, na compaixão e na solidariedade. A evolução da ideia de Deus das religiões primitivas ao cristianismo e além refletem o progresso espiritual da humanidade. O Deus dos exércitos e os sacrifícios sangrentos são resquícios de um tempo em que a ignorância e o medo moldavam as crenças religiosas. À medida que avançamos moral e intelectualmente, aproximamo-nos de uma compreensão mais pura e verdadeira do Criador. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.